Você já sentiu seu coração acelerar por algo que sabia que era errado? Algo que, mesmo sabendo que poderia destruir tudo, ainda assim parecia irresistível? Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história cheia de emoções e segredos. Hoje vamos mergulhar na vida de João, um homem simples de uma fazenda de café, onde a solidão e o desejo proibido o levaram a um caminho perigoso. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que acharam. Vamos lá. No coração do interior de São Paulo, onde o aroma doce dos grãos de café se misturava ao vento quente da tarde, João vivia uma vida simples, mas carregada de silêncios. Aos 48 anos, ele era um homem de poucas palavras, com a pele queimada pelo sol de décadas trabalhando na fazenda de café herdada do pai. Seu corpo era rústico, moldado pelo trabalho braçal, ombros largos, mãos calejadas e um rosto sulcado por rugas que contavam histórias de suor e solidão. O cabelo preto, salpicado de fios brancos, caía desleixado sobre a testa, e seus olhos castanhos, profundos como as raízes dos cafezais, escondiam uma melancolia que ele nunca admitia. João era viúvo há 5 anos, desde que Maria, sua esposa, partira após uma doença breve. Desde então, a fazenda, com sua casa de madeira envelhecida e o vasto campo de café, era tudo que lhe restava, além de Mateus, seu filho único, e Sofia, a jovem esposa de Mateus. A casa de João ficava no topo de uma colina suave, cercada por fileiras intermináveis de pés de café. Era um lugar isolado, onde o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas eram os únicos sons que quebravam a quietude. A casa em si era modesta, paredes de tábuas gastas, um telhado de telhas vermelhas e uma varanda onde João passava as tardes, sentado em uma cadeira de vime, tomando café preto e olhando o horizonte. Ele gostava da simplicidade. Era ali, entre o cheiro da terra e o calor do sol, que ele encontrava paz, ou pelo menos tentava. Mas nos últimos meses, algo mudara. A chegada de Sofia à fazenda trouxera uma brisa nova, mas também uma inquietação que João não sabia explicar. Sofia tinha 25 anos, uma mulher de beleza que não precisava de esforço para ser notada. Sua pele branca contrastava com o bronzeado dos moradores locais, e seus cabelos castanhos, longos e brilhantes, dançavam ao vento quando ela caminhava pelos campos. Seus olhos verdes, vivos e curiosos, pareciam sempre carregar um segredo. Ela usava vestidos leves, de algodão, que se moldavam ao corpo com a brisa, revelando curvas delicadas que pareciam esculpidas com cuidado. Sofia viera da cidade, uma costureira talentosa que conquistara Mateus com seu jeito doce e sua determinação. Mas a vida na fazenda não era fácil para ela. Mateus, um engenheiro civil, passava semanas fora, trabalhando em construções em cidades distantes, deixando Sofia e João sozinhos na casa de madeira. Naquela tarde, o sol queimava forte e João estava no campo verificando os grãos de café. Ele caminhava entre as fileiras, tocando as folhas com cuidado, como se pudesse sentir a saúde das plantas através dos dedos. O suor escorria por sua testa, manchando a camisa de algodão já desbotada. Ele gostava do trabalho, da rotina que o mantinha ocupado, longe dos pensamentos que teimavam em surgir quando estava parado. Mas ao longe ele viu Sofia. Ela estava perto do poço, no quintal da casa, enchendo um balde de água. O vestido branco que ela usava estava ligeiramente molhado nas extremidades, colando-se às coxas enquanto ela se inclinava. João desviou o olhar rapidamente, sentindo o peito apertar. É minha nora, murmurou para si mesmo, como se precisasse se lembrar. Ele voltou ao trabalho, mas a imagem de Sofia não saía de sua mente. Era algo que o incomodava, como uma coceira que ele não podia alcançar. Ele a via como uma filha, ou pelo menos tentava, mas havia momentos como aquele em que seus olhos traíam sua vontade, demorando-se mais do que deveriam no contorno de seu corpo. João balançou a cabeça, tentando espantar os pensamentos. Sou um velho tolo, pensou, enxugando o suor com a manga da camisa.
Ele decidiu voltar para a casa, onde o cheiro do café recém-passado o chamava. Ao entrar na cozinha, encontrou Sofia preparando o jantar. Ela cortava cebolas com precisão, os dedos ágeis movendo a faca com uma graça quase hipnótica. O cabelo estava preso em um coque frouxo, com algumas mechas caindo sobre o pescoço. Ela ergueu os olhos e sorriu ao vê-lo. Pai, o café está pronto. Quer um pouco? Perguntou a voz suave com um leve sotaque da cidade que ainda não se misturara ao jeito rural. João assentiu, pegando uma xícara da prateleira. Obrigado, filha. Tá quente hoje, né? Respondeu, tentando soar casual, enquanto seus olhos evitavam os dela. Muito, Sofia riu, enxugando as mãos no avental. Esse sol não dá trégua. Ainda bem que o poço tem água fresca. João tomou um gole do café, sentindo o calor descer pela garganta. Ele observou Sofia voltar ao trabalho. Os movimentos dela eram naturais, mas havia algo na forma como ela se movia que o deixava inquieto. O vestido, embora simples, parecia abraçar cada curva de seu corpo, e o suor brilhava em sua pele, destacando o contorno do pescoço, dos ombros. Ele desviou o olhar novamente, sentindo uma pontada de culpa. É a nora do Mateus, repetiu mentalmente como um mantra. Naquela noite, após o jantar, João foi para a varanda como de costume. O céu estava claro, pontilhado de estrelas, e o ar trazia o frescor da noite. Ele acendeu um cigarro artesanal, feito com tabaco da região, e deixou a fumaça subir lentamente. Sofia apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Posso sentar com o senhor? Perguntou hesitante. João fez um gesto com a mão, indicando a cadeira ao lado. Claro, filha. Senta aí. Ela se sentou, cruzando as pernas. O vestido subiu ligeiramente, revelando a pele clara das coxas. João fingiu não notar, concentrando-se na fumaça do cigarro. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas o som dos grilos preenchendo o ar. O Mateus ligou hoje, disse Sofia, quebrando o silêncio. Disse que talvez demore mais uma semana para voltar. João assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tensão. Alívio por saber que o filho estava bem. Mas tensão por imaginar mais dias sozinho com Sofia. Ele não queria pensar nisso, mas a proximidade dela, o perfume suave que exalava de sua pele, tornava tudo mais difícil. Ele está trabalhando muito, né? João respondeu, tentando manter a conversa leve. Esse menino sempre foi assim, desde pequeno. Sofia sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar e... Às vezes sinto ele tão longe, sabe? Não é só a distância, mas... Ela parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. João olhou para ela, curioso, mas não insistiu. Ele sabia o que era a solidão. Desde que Maria morreu, ele aprendera a conviver com o vazio. Mas para Sofia, jovem e cheia de vida, a ausência de Mateus devia ser um peso maior. Ele quis dizer algo, oferecer algum conforto, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele apenas tomou outro gole de café, deixando o silêncio falar por ele. Na manhã seguinte, João acordou cedo, como sempre. O sol ainda não havia nascido, mas ele já estava no quintal, verificando as ferramentas para o dia de trabalho. Ao passar pelo canto da casa, ele viu algo estranho no lixo, perto da varanda. Era um pacote pequeno, brilhante, com palavras em inglês que ele não entendia. Ele se abaixou, pegando o objeto com cuidado. Ao apertá-lo, sentiu algo viscoso escorrer entre os dedos. O cheiro era estranho químico, mas com um toque adocicado. João franziu a testa, confuso. Não era um pacote de bala, como pensara inicialmente. Ele hesitou, mas acabou jogando o objeto de volta no lixo, sem querer pensar muito sobre o que poderia ser. Ele foi para o campo, tentando se concentrar no trabalho, mas a imagem do pacote não saía de sua cabeça. Será que era de Sofia? Mateus estava fora há dias, e João sabia que ela passava muito tempo sozinha. A ideia o incomodava, não por julgamento, mas porque trazia à tona pensamentos que ele preferia ignorar. Ele balançou a cabeça, pegando a enxada com mais força, como se o trabalho pudesse apagar aquelas ideias. Ao meio-dia,
O calor estava insuportável. João voltou para a casa suado e cansado. Sofia estava na cozinha, preparando o almoço. O aroma de feijão com carne seca enchia o ar, misturado ao cheiro do café que ela sempre mantinha quente. Ela usava um vestido azul, leve, que balançava com seus movimentos. João tentou não olhar, mas seus olhos traíram sua vontade, demorando-se no contorno de sua cintura enquanto ela mexia a panela. Tá quase pronto, pai, disse Sofia sem se virar. Quer que eu sirva agora? Não, filha. Pode esperar um pouco, respondeu João, sentando-se à mesa. Ele pegou um copo d'água, tentando se distrair. Enquanto comiam, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de uma tensão que João não queria admitir. Sofia falava pouco, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, como se ela soubesse o efeito que causava. João, por sua vez, tentava manter a conversa no terreno seguro, o café, o tempo, o trabalho, mas seus olhos continuavam voltando para ela, para a forma como ela afastava uma mecha de cabelo do rosto, para o brilho do suor em sua clavícula. Depois do almoço, Sofia foi para o quintal, onde decidira fazer alguns exercícios para relaxar. João, que estava consertando uma cerca perto da casa, não pôde evitar observá-la. Ela estava deitada em um tapete no chão, sob a sombra de uma árvore, praticando yoga. Seus movimentos eram fluidos, precisos, como uma dança lenta. O vestido, agora um pouco levantado, revelava as pernas torneadas e o tecido se ajustava ao corpo a cada respiração. João parou o que estava fazendo, a enxada esquecida em suas mãos. Ele sabia que deveria desviar o olhar, mas algo o prendia ali, como se seus pés estivessem cravados na terra. Sofia ergueu o corpo, alongando os braços para o céu, e seus olhos encontraram os de João por um breve momento. Ela sorriu, um sorriso inocente, mas que fez o coração de João disparar. Ele se virou rapidamente, voltando ao trabalho, o rosto quente de vergonha. Sou um velho idiota, murmurou para si mesmo, batendo a enxada na terra com mais força do que o necessário. O sol já se punha, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto João ainda golpeava a terra com a enxada, cada batida um esforço para abafar os pensamentos que o atormentavam. O som rítmico da ferramenta contra o solo era quase hipnótico, mas não o suficiente para apagar a imagem de Sofia, com seus movimentos suaves sob a árvore, o vestido colado ao corpo, os olhos que pareciam guardar um mistério. Ele parou por um momento, enxugando o suor da testa com as costas da mão, e olhou para o horizonte. A fazenda estava quieta, exceto pelo zumbido distante dos insetos e pelo canto de um sabiá que parecia zombar de sua inquietação. João respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas um velho cansado, confundindo solidão com algo que não deveria sentir. Ele guardou a enxada no galpão ao lado da casa e caminhou lentamente até a varanda. A noite caía rápida, trazendo uma brisa fresca que aliviava o calor do dia. João sentou-se na cadeira de vime, o corpo pesado, não pelo trabalho, mas por algo mais profundo, algo que ele não queria nomear. A luz amarelada da lâmpada da varanda lançava sombras longas no chão de madeira, e ele acendeu outro cigarro artesanal, deixando a fumaça subir em espirais lentas. Era nesses momentos de silêncio que ele sentia Maria mais viva, como se ela ainda estivesse ali, cozinhando na cozinha ou rindo de alguma história boba que ele contava. Mas agora, em vez de Maria, era Sofia quem ocupava o espaço da casa, trazendo uma energia que João não sabia como lidar. Dentro da casa, Sofia terminava de lavar a louça do jantar. O som dos pratos sendo enxaguados ecoava pela cozinha, misturado ao murmúrio de uma música sertaneja que tocava baixo no rádio. Ela secou as mãos no pano de prato, soltando o cabelo do coque. As mechas castanhas caíram sobre os ombros e ela passou os dedos por elas, sentindo o peso do dia. A ausência de Mateus era como uma sombra que crescia a cada noite. Ele era um bom marido, carinhoso e dedicado, mas suas viagens constantes deixavam um vazio que Sofia tentava preencher com trabalho, yoga e conversas com João. Ela gostava da companhia dele, do jeito quieto e reservado,
mas ultimamente notava algo diferente em seus olhares. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma intensidade que a fazia sentir um arrepio, não de medo, mas de curiosidade. Sofia caminhou até a porta da varanda, hesitando antes de sair. Ela viu João sentado, a silhueta dele recortada contra o céu escuro, a brasa do cigarro brilhando como um pequeno farol. Ele parecia perdido em pensamentos, o rosto endurecido pelas rugas e pela vida. Por um momento, ela sentiu pena dele. João era um homem bom, um sogro que a tratava com respeito, mas também alguém que carregava uma solidão tão grande quanto a dela. Ela segurou a xícara de café que preparara para si mesma e decidiu se aproximar. Pai, tá tudo bem? Perguntou, a voz suave quebrando o silêncio da noite. João virou a cabeça, surpreso, e forçou um sorriso. Tudo, filha. Só aproveitando a noite. Ele deu uma tragada no cigarro, tentando esconder o desconforto. Sofia se sentou na cadeira ao lado, segurando a xícara com as duas mãos. O calor do café aquecia seus dedos e ela olhou para as estrelas, buscando algo para dizer. O céu tá lindo hoje, né? Disse, apontando para o alto. Lá na cidade, a gente quase não vê as estrelas assim. João olhou para o céu como se precisasse de uma distração. Verdade, aqui é diferente. Tudo é mais aberto. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Havia algo reconfortante na presença um do outro, mesmo que nenhum dos dois admitisse. Sofia tomou um gole do café, sentindo o amargor descer pela garganta. Ela pensou em Mateus, em como ele prometera ligar naquela noite. Mas o telefone permanecia mudo. A saudade doía, mas havia algo mais, algo que ela não queria nomear. Talvez fosse a solidão, talvez fosse a atenção que João, mesmo sem querer, parecia lhe dar. Ela notava os olhares dele, rápidos e furtivos, e, embora tentasse ignorar, uma parte dela se sentia lisonjeada. O Mateus disse que o trabalho está puxado. Ela começou, tentando preencher o vazio. Ele está feliz, mas às vezes sinto ele tão distante, sabe? João virou o rosto para ela, os olhos semicerrados. Ele sempre foi assim, Sofia, desde menino, sempre correndo atrás de algo maior. Mas ele te ama, isso eu sei. Ela sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. Eu sei, pai, só que às vezes sinto falta de alguém por perto. As palavras pairaram no ar, mais pesadas do que ela pretendia. João sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras fossem um convite, mesmo que inocente. Ele apagou o cigarro no cinzeiro de barro, tentando ganhar tempo para responder. A vida na fazenda é assim, filha, é solitária. Mas a gente se acostuma, disse, a voz rouca, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Sofia olhou para ele, os olhos verdes brilhando sob a luz da varanda. O senhor se acostumou, pai? Com a solidão? A pergunta o pegou desprevenido. João abriu a boca, mas as palavras não vieram. Ele pensou em Maria, nas noites em que dividiam aquela mesma varanda, nas risadas que ecoavam pela casa. A solidão nunca o deixou, apenas se tornou uma companheira silenciosa. Ele olhou para Sofia e, por um instante, viu nela algo que não era apenas sua nora. Era uma mulher jovem, viva, cheia de desejos que ele, mesmo sem querer, começava a entender. Às vezes, a gente não tem escolha, respondeu por fim, os olhos fixos no chão. Sofia assentiu, como se entendesse. Ela terminou o café e se levantou, o vestido roçando suavemente contra as pernas. Vou entrar, pai. Tá ficando frio. Boa noite. Boa noite, filha, respondeu João, sem levantar os olhos. Ele ficou ali, sozinho, enquanto a porta da casa se fechava com um clique suave. O cigarro já havia apagado, mas ele não acendeu outro. Em vez disso, ficou olhando para o céu, tentando ignorar o calor que ainda sentia no peito, um calor que não vinha do café ou do clima. Era algo mais perigoso, algo que ele sabia que deveria sufocar, mas que, contra sua vontade, continuava a crescer. Na manhã seguinte, o trabalho na fazenda começou cedo. João estava no campo, verificando os pés de café, enquanto Sofia cuidava das tarefas da casa.
O sol já estava alto e o calor fazia o ar tremular sobre os campos. João trabalhava com afinco, tentando manter a mente ocupada. Ele arrancava ervas daninhas, ajustava os suportes das plantas, qualquer coisa para não pensar em Sofia. Mas mesmo assim, ela estava lá, em cada canto da sua mente. Ele se lembrava do jeito como ela falava, do tom suave de sua voz, da forma como seus olhos pareciam enxergar, além do que ele mostrava. Enquanto isso, Sofia estava na cozinha, preparando o almoço. Ela cortava tomates com cuidado, o suco vermelho escorrendo entre seus dedos. O rádio tocava uma música antiga e ela balançava o corpo levemente, quase sem perceber. O vestido de hoje era verde, leve como sempre, e o tecido se movia com ela, destacando a curva dos quadris. Ela sabia que João estava lá fora, trabalhando, mas também sentia ele. Não era algo que ela podia explicar, mas havia uma energia entre eles, algo que a fazia querer estar mais perto, mesmo sabendo que não deveria. Quando João entrou na casa para pegar água, ele a viu na cozinha. O sol entrava pela janela, iluminando-a como se ela fosse parte de uma pintura. O vestido verde parecia brilhar, e o movimento de seus braços enquanto cortava os legumes era quase hipnótico. Ele parou na porta, hesitando. Tá quente lá fora, né? Disse mais para quebrar o silêncio do que por necessidade. Sofia virou-se sorrindo. Demais, pai. Quer água fresca? Acabei de tirar do poço. Quero sim, respondeu ele, aproximando-se da mesa. Ela pegou-lhe um copo de vidro e encheu com água, caminhando até ele. Ao entregar o copo, seus dedos roçaram os dele, um toque breve, quase imperceptível, mas que fez João sentir um choque percorrer seu corpo. Ele olhou para ela e por um instante seus olhos se encontraram. Havia algo ali, uma faísca, um entendimento silencioso que nenhum dos dois queria admitir. Obrigado, murmurou João, tomando a água em um gole rápido. Sofia voltou para a pia, mas o ar entre eles estava diferente agora. Era como se o toque tivesse aberto uma porta que ambos sabiam que deveria permanecer fechada. João terminou a água e colocou o copo na mesa, tentando agir com naturalidade. Vou voltar para o campo, disse, já se virando para a porta. Tá bom, pai. O almoço fica pronto em 1 hora, respondeu Sofia sem olhar para ele. Ele saiu, o coração batendo mais rápido do que gostaria. O toque dos dedos dela ainda parecia queimar em sua pele, e ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ele voltou ao trabalho, mas agora cada golpe da enxada parecia mais fraco, como se sua força estivesse sendo consumida por algo maior, algo que ele não podia controlar. Enquanto isso, Sofia ficou na cozinha, olhando para as mãos. O toque com João fora acidental, mas a sensação que deixou não era. Ela respirou fundo, tentando se concentrar na tarefa, mas sua mente vagava. Ela pensava em Mateus, em como ele a fazia rir, em como suas mãos eram firmes e seguras, mas ele estava tão longe e João estava tão perto. Ela balançou a cabeça, repreendendo-se. É meu sogro, pensou, tentando se convencer. Mas a verdade é que ela sentia algo, algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. A tarde passou lentamente com João trabalhando no campo e Sofia cuidando da casa. Quando o almoço ficou pronto, ela o chamou da varanda, a voz ecoando pelos cafezais. João voltou, suado e cansado, mas com um brilho nos olhos que ele não conseguia esconder. Eles comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O feijão com carne seca estava perfeito, mas João mal sentia o sabor. Ele olhava para Sofia, para a forma como ela segurava o garfo, para o jeito como uma mecha de cabelo caía sobre o rosto. Cada detalhe parecia amplificado, como se ela fosse a única coisa que existisse naquele momento. Depois do almoço, Sofia se levantou para lavar a louça e João ficou na mesa, fingindo ler um jornal velho. Ele observava os movimentos dela, o balançar suave do vestido, a curva do pescoço enquanto ela se inclinava sobre a pia. Ele sabia que deveria sair, voltar ao trabalho, mas seus pés pareciam grudados no chão. Ele tossiu, tentando chamar a atenção dela. Tá tudo bem, filha? Perguntou, a voz mais grave do que o normal.
Sofia virou-se, surpresa com a pergunta. Tá, pai, por quê? Nada, só. Você parece pensativa, disse ele, hesitando. Ela sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Só saudade do Mateus, acho. João assentiu, mas não acreditou totalmente. Ele sentia que havia algo mais, algo que ela não dizia. E, no fundo, ele sabia que ele também guardava um segredo. Um desejo que crescia a cada dia, a cada olhar, a cada toque acidental. Quando Sofia terminou a louça, ela secou as mãos e caminhou até a porta da cozinha, parando para olhar o céu que escurecia lentamente. Vou descansar um pouco, pai, tá bem? Tá, filha. Descansa, respondeu João, ainda sentado, o jornal esquecido em suas mãos. Ele ficou ali olhando para a porta vazia onde ela estivera momentos antes. O silêncio da casa parecia mais pesado agora, como se carregasse o peso de tudo o que não fora dito. João fechou os olhos, tentando se livrar da imagem de Sofia, mas ela estava lá, gravada em sua mente, como uma chama que ele não conseguia apagar. A brisa da noite soprava suave, carregando o aroma doce dos cafezais, enquanto João permanecia na varanda, o cigarro entre os dedos já quase consumido. A chama da brasa pulsava no escuro, refletindo o turbilhão que agitava seu peito. Ele tentava se ancorar no silêncio da fazenda, no som familiar dos grilos, mas sua mente teimava em voltar para Sofia, para o jeito como ela o olhara na cozinha, para o toque fugaz de seus dedos ao entregar o copo d'água. Ele exalou a fumaça como se pudesse expelir junto o desejo que o consumia, mas ele permanecia, insistente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Dentro da casa, Sofia deitou-se em sua cama, o corpo exausto após um dia de tarefas. O quarto, simples com paredes de madeira e uma janela que dava para os cafezais, estava mergulhado em uma penumbra suave, iluminada apenas pela luz da lua que se infiltrava pelas frestas. Ela vestia uma camisola leve, de algodão, que roçava suavemente contra sua pele enquanto se virava na cama. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio velho na cômoda. Sofia fechou os olhos, tentando se concentrar na saudade de Mateus, no som de sua voz ao telefone, mas a imagem que vinha à sua mente não era a do marido. Era João, com seus olhos profundos e sua presença sólida, quase palpável, que parecia preencher cada canto da casa. Ela se levantou inquieta e caminhou até a janela. O ar fresco da noite acariciou seu rosto e ela deixou o cabelo solto, as mechas caindo sobre os ombros como uma cascata. Lá fora, a fazenda parecia adormecida, mas Sofia sentia-se completamente acordada, o coração batendo em um ritmo que ela não reconhecia. A solidão a envolvia, mas não era apenas a ausência de Mateus que a incomodava. Era algo mais, algo que a fazia sentir-se viva e ao mesmo tempo culpada. Ela pensou em João, na forma como ele a observava, não com o olhar de um sogro, mas com algo mais intenso, algo que a fazia estremecer. Sofia voltou para a cama, mas o sono não vinha. Ela pegou o celular pensando em mandar uma mensagem para Mateus, mas a tela permaneceu apagada. Em vez disso, ela abriu um aplicativo de música e colocou uma canção suave. Uma melodia sertaneja que falava de amores impossíveis. A música parecia ecoar seus próprios sentimentos e ela se deixou levar, deitando-se com as mãos atrás da cabeça, o olhar perdido no teto. Por um momento, imaginou como seria se Mateus estivesse ali, suas mãos fortes a envolvendo, mas, para sua surpresa, a imagem que veio à mente foi a de João, sentado na varanda, o rosto iluminado pela brasa do cigarro. Enquanto isso, João apagou o cigarro no cinzeiro e entrou na casa. O silêncio o envolveu e ele caminhou até a cozinha, onde o aroma do café ainda pairava no ar. Ele hesitou antes de abrir a geladeira, pegando uma garrafa d'água. Ao fechar a porta, viu um pano de prato pendurado, o mesmo que Sofia usara mais cedo. Ele tocou o tecido, quase sem perceber, como se pudesse sentir a presença dela ali. Que besteira, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Ele tomou um gole d'água, tentando se convencer de que era apenas o cansaço, a solidão,
o calor da fazenda que o fazia pensar coisas que não deveria. Mas a verdade era que João sentia Sofia em cada canto da casa. Era o perfume dela que pairava no ar, o som de seus passos leves no assoalho, o brilho de seus olhos que parecia iluminar até os dias mais cinzentos. Ele sabia que era errado, que ela era a esposa de seu filho, mas a lógica parecia perder força diante do que sentia. Ele voltou para a sala, sentando-se no sofá velho, o tecido desgastado sob seus dedos. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar de Maria, de como ela o fazia sentir-se completo. Mas, em vez disso, a imagem de Sofia, com seu vestido verde e seus movimentos suaves, invadiu sua mente. Na manhã seguinte, o sol nascia com uma intensidade que prometia outro dia quente. João estava no campo, verificando os pés de café, quando ouviu o som de uma moto se aproximando. Era Antônio, seu amigo de longa data, um homem de 50 anos com o rosto marcado pelo sol e um sorriso fácil. Antônio era o oposto de João. Falante, brincalhão, sempre com uma história ou uma piada na ponta da língua. Ele estacionou a moto perto da cerca e acenou. "E aí, João, tá vivo? Homem!" gritou Antônio, descendo da moto com um saco de grãos nas costas. João sorriu, limpando o suor da testa com um pano velho. "Tô tentando, Antônio." "E tu, o que tá fazendo aqui tão cedo?" "Trouxe uns grãos para vocês. Minha mulher mandou. Disse que a Sofia gosta de fazer bolo com isso", respondeu Antônio, entregando o saco. João agradeceu e os dois caminharam até a varanda, onde se sentaram para tomar um café. Antônio, como sempre, começou a falar sobre a vida no vilarejo, as fofocas do mercado, as novidades da cidade. João ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em Sofia, que provavelmente estava na cozinha preparando algo para o almoço. Antônio, percebendo a distração do amigo, cutucou seu ombro. "Tá com a cabeça onde, João? Parece que tá vendo fantasma", brincou Antônio, rindo alto. João forçou um sorriso tentando disfarçar. "Nada, só o calor, sabe? Tá pesado hoje." Antônio estreitou os olhos, como se não acreditasse. "Sei. Ou será que é outra coisa?" Ele baixou a voz, inclinando-se para mais perto. "Tô vendo a Sofia por aí, João. Essa menina é de parar o coração, né? Aposto que até tu tá notando." João sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a calma. "Para com isso, Antônio. Ela é minha nora, homem." Antônio riu, batendo no ombro de João. "Tô brincando, amigo." "Mas fala sério, tu não sente falta de uma companhia? Faz tempo que a Maria se foi. Um homem precisa de... Sabe como é, né?" João desviou o olhar incomodado. Ele não queria falar sobre isso, não com Antônio, não com ninguém. Mas as palavras do amigo mexeram com ele, como se tivessem tocado em uma ferida que ele tentava ignorar. "Deixa isso pra lá, Antônio. Tô bem assim", respondeu, a voz firme, mas sem convicção. Antônio não insistiu, mudando de assunto para falar sobre a próxima feira de café no vilarejo. Mas as palavras dele ficaram ecoando na cabeça de João. Ele pensou em Sofia, na forma como ela se movia pela casa, no jeito como seus olhos pareciam convidá-lo, mesmo sem intenção. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar daqueles pensamentos, mas eles eram teimosos, como ervas daninhas que voltam a crescer mesmo depois de arrancadas. Enquanto isso, Sofia estava na cozinha, ouvindo pedaços da conversa dos dois homens na varanda. Ela não pretendia escutar, mas as vozes chegavam até ela, carregadas pelo vento. As palavras de Antônio, embora ditas em tom de brincadeira, a fizeram parar. Ela sentiu um calor subir pelo pescoço, uma mistura de vergonha e curiosidade. Será que João realmente a notava? Ela sempre o vira como um sogro, um homem de família, mas ultimamente percebia algo diferente em seus olhares, uma intensidade que a deixava inquieta. Ela terminou de preparar o almoço e decidiu levar um copo de suco para os dois na varanda. Ao se aproximar, viu João e Antônio rindo de algo, mas o riso de João parecia forçado, como se ele estivesse tentando esconder algo. Ela sorriu, entregando o suco. "Trouxe um refresco para os senhores?" disse, a voz leve, mas com um toque de provocação. Antônio pegou o copo, piscando para ela. "Olha só, João, tua nora é um anjo. O Mateus é um sortudo, hein?"
Sofia riu, mas seus olhos encontraram os de João por um instante. Havia algo ali, uma eletricidade que a fez desviar o olhar rapidamente. Espero que gostem do suco, disse ela, voltando para dentro da casa. João tomou o suco, sentindo o gosto doce na língua, mas sua mente estava em outro lugar. Ele observou Sofia se afastar, o vestido balançando com seus passos, a curva suave de suas costas, visível através do tecido fino. Ele engoliu em seco, tentando se concentrar na conversa com Antônio, mas era inútil. Sofia estava em todos os lugares, mesmo estando tão longe. Antônio ficou mais um pouco, falando sobre a vida no vilarejo, mas João mal ouvia. Quando o amigo finalmente se despediu, prometendo voltar para a feira de café, João ficou sozinho na varanda, o copo de suco vazio em suas mãos. Ele olhou para a casa, onde sabia que Sofia estava, e sentiu um peso no peito. Ele queria entrar, conversar com ela, mas algo o segurava. Era medo, talvez, ou culpa. Ou talvez fosse o desejo que ele não queria nomear. Dentro da casa, Sofia estava no quarto, sentada na beira da cama, olhando para o celular. Ela pensava em mandar uma mensagem para Mateus, mas suas mãos hesitavam. Em vez disso, ela se levantou e foi até o armário, pegando um vestido mais leve, de tecido quase transparente. Ela não sabia por que escolheu aquele vestido, mas ao vesti-lo, sentiu-se diferente, mais confiante, mais viva. Ela voltou para a janela, deixando a brisa da tarde entrar, e, sem perceber, deixou a porta do quarto entreaberta. O vento da tarde soprava suavemente pelos cafezais, fazendo o vestido leve de Sofia dançar contra sua pele enquanto ela permanecia de pé junto à janela. A luz dourada do entardecer banhava os campos e o aroma terroso das plantas misturava-se ao frescor que vinha da colina. Sofia deixou os olhos vagarem pelo horizonte, mas sua mente estava inquieta, dividida entre a saudade de Mateus e uma sensação nova, indefinível, que parecia crescer a cada dia na presença de João. Ela sabia que a porta entreaberta do quarto era um convite silencioso, não planejado, mas também não totalmente inconsciente. Seu coração batia mais rápido, como se antecipasse algo que ela ainda não ousava nomear. Do lado de fora, João terminava de guardar as ferramentas no galpão. O suor grudava a camisa ao seu corpo e ele sentia o peso do dia nas costas, mas não era o trabalho que o deixava exausto. Era a luta interna, o esforço constante para manter seus pensamentos longe de Sofia. Ele caminhou de volta para a casa, os passos pesados no chão de terra, e ao passar pela janela do quarto dela, algo o fez parar. A cortina esvoaçante revelou um vislumbre de Sofia, de pé. O vestido quase translúcido, delineando sua silhueta contra a luz do sol poente. João engoliu em seco, o peito apertado, e desviou o olhar, mas a imagem já estava gravada em sua mente. Ele entrou na casa, tentando se concentrar no som familiar do assoalho rangendo sob suas botas. A cozinha estava vazia, mas o cheiro de café ainda pairava, um lembrete constante da presença de Sofia. Ele foi até a pia, abriu a torneira e jogou água fria no rosto, esperando que o choque apagasse os pensamentos que o atormentavam. Mas a água só refrescou sua pele, não seu coração. Ele secou o rosto com um pano velho e, ao virar-se, viu a porta do quarto de Sofia entreaberta, um feixe de luz escapando pela fresta. Ele hesitou, os pés paralisados, como se uma força invisível o puxasse em direção àquela porta. Sofia, ainda junto à janela, ouviu o ranger do assoalho e virou-se, o coração dando um salto. Ela sabia que João estava na casa, mas não esperava que ele se aproximasse. Por um momento, considerou fechar a porta, mas algo a fez permanecer imóvel, os dedos apertando a cortina. Era como se uma parte dela quisesse ser vista, quisesse saber até onde aquele jogo silencioso entre eles poderia ir. Ela respirou fundo, o vestido subindo e descendo com o movimento de seu peito, e esperou. João deu um passo à frente, depois outro, até estar a poucos metros da porta. Ele podia ver o contorno de Sofia através da fresta, a luz do sol desenhando suas curvas como se ela fosse uma pintura viva. Ele sabia que deveria se virar, ir para seu quarto, ou melhor,
sair para a varanda e acender outro cigarro, mas seus pés não obedeciam. Ele parou diante da porta, a mão pairando sobre a madeira, como se lutasse contra si mesmo. É minha nora, repetiu mentalmente, mas as palavras pareciam frágeis, incapazes de conter o que ele sentia. Sofia? Chamou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela virou-se lentamente, os olhos verdes encontrando os dele através da fresta. Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma calma que escondia algo mais profundo. Sim, pai, respondeu a voz suave, mas com um tom que parecia carregar uma pergunta implícita. João hesitou, procurando palavras que justificassem sua presença ali. Eu só vim ver se tá tudo bem. Tá tarde, sabe? Sofia sorriu, um sorriso pequeno, quase enigmático. Ela deu um passo em direção à porta, o vestido roçando contra as pernas, e abriu a porta um pouco mais. Tá tudo bem, pai. Só tava pensando. Ele olhou para ela, tentando ignorar a forma como a luz brincava com sua pele, destacando o contorno de seus ombros e a curva delicada de seu pescoço. Pensando no quê? Perguntou, sem saber por que fazia aquela pergunta. Sofia baixou o olhar, as mãos brincando com a bainha do vestido. No Mateus, na vida aqui, às vezes sinto ele tão longe e essa casa parece tão grande, tão vazia. As palavras dela ecoaram dentro de João, como se ela tivesse colocado em palavras o que ele também sentia. A solidão era uma ponte entre eles, algo que os unia mesmo que não quisessem. Ele deu um passo para dentro do quarto sem perceber e a distância entre eles diminuiu. O ar parecia mais pesado agora, carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. Eu sei como é, Sofia, disse João, a voz rouca. Desde que a Maria se foi, essa casa nunca mais foi a mesma. Sofia ergueu os olhos e por um momento eles ficaram em silêncio, apenas se olhando. Havia uma tensão no ar, como o instante antes de uma tempestade, quando tudo está quieto, mas a eletricidade é palpável. João sentiu o impulso de tocar a mão dela, de dizer algo que quebrasse aquele momento, mas ele se conteve. Em vez disso, ele apontou para a janela. Tá ficando frio. Melhor fechar isso, né? Disse, tentando soar casual. Sofia assentiu, caminhando até a janela. Ao passar por ele, o perfume suave dela o envolveu. Uma mistura de lavanda e algo mais doce. Algo que parecia pertencer só a ela. Ela fechou a janela, o movimento fazendo o vestido subir ligeiramente, revelando a pele clara de suas coxas. João desviou o olhar, mas não antes de sentir o calor subir pelo pescoço. Pronto, pai, disse ela, virando-se para ele com um sorriso. Melhor assim. Ele assentiu, sem confiança, para responder com palavras. Ele precisava sair dali, precisava de ar, de distância. Vou para o meu quarto. Boa noite, Sofia, disse, virando-se para a porta. Boa noite, pai, respondeu ela, a voz tão suave que parecia um convite para ficar. João saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Ele caminhou até seu quarto, o coração batendo forte, como se tivesse corrido uma maratona. Ele se sentou na beira da cama, as mãos apoiadas nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. A imagem de Sofia, com aquele vestido leve e aquele olhar que parecia enxergar dentro dele, estava gravada em sua mente. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas uma parte dele, uma parte que ele desprezava, queria se queimar. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por nuvens pesadas, prometendo chuva. João acordou cedo, como sempre, mas hoje o trabalho parecia mais difícil. Ele sentia o peso da noite anterior, da proximidade com Sofia, da conversa que fora mais do que deveria. Ele foi para o campo, tentando se perder na rotina, mas cada pé de café parecia lembrá-lo dela. Ele arrancava ervas daninhas, com mais força do que o necessário, como se pudesse arrancar também os pensamentos que o atormentavam. Enquanto isso, Sofia estava na casa, limpando a sala. Ela varria o chão com movimentos rápidos, tentando se manter ocupada. Mas sua mente voltava para sua noite anterior, para o momento em que João esteve em seu quarto, para a forma como ele a olhara. Ela sabia que havia algo errado, algo perigoso, mas também sentia uma excitação que a assustava.
Ela pensava em Mateus, no amor que tinham, mas a distância dele parecia abrir espaço para algo novo, algo que ela não queria explorar, mas também não conseguia evitar. O dia passou lentamente, com nuvens escuras se acumulando no céu. João trabalhava no campo, mas seus olhos voltavam constantemente para a casa, como se esperasse ver Sofia em cada janela. Quando o primeiro trovão ecoou ao longe, ele sabia que a chuva estava chegando. Ele guardou as ferramentas e correu para a casa, chegando à varanda no momento em que as primeiras gotas começaram a cair. Sofia estava no quintal, tentando recolher as roupas do varal antes que a chuva as encharcasse. O vento forte fazia o vestido dela voar, colando o tecido ao corpo, destacando cada curva. João parou na varanda, observando-a. Ela corria de um lado para outro, os cabelos molhados grudando no rosto, o vestido agora quase transparente com a água. Ele sabia que deveria ajudar, mas seus pés pareciam presos ao chão, hipnotizados pelo movimento dela. Sofia, deixa isso. Vem para dentro, vai se molhar toda. Gritou ele, finalmente se movendo em direção a ela. Ela olhou para ele rindo, apesar da chuva. Só mais uma peça, pai, já termino. Mas a chuva intensificou-se, caindo em cortinas grossas que transformavam o quintal em um borrão. João correu até ela, pegando o cesto de roupas das mãos dela. Vamos, entra, isso pode esperar, disse, a voz firme, mas com um tom de preocupação. Sofia assentiu, seguindo-o até a varanda. Eles pararam sob o telhado, ofegantes, a chuva tamborilando acima deles. O vestido de Sofia estava encharcado, grudado ao corpo como uma segunda pele, revelando o contorno de seus seios, a curva de sua cintura. João tentou não olhar, mas era impossível. Ele pegou um pano que estava pendurado na varanda e entregou a ela. Seca o rosto, filha. Tá toda molhada, disse, a voz mais baixa do que pretendia. Sofia pegou o pano, enxugando o rosto e o pescoço. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com algo que não era apenas gratidão. Obrigada, pai, disse o tom suave, quase íntimo. Eles ficaram ali, de pé, sob a varanda, enquanto a chuva caía ao redor. O espaço entre eles parecia menor agora, como se a chuva tivesse apagado as barreiras que os separavam. João sentiu o impulso de tocar o rosto dela, de afastar uma mecha molhada que grudava em sua bochecha, mas ele se conteve, apertando o pano nas mãos. Vamos entrar. Tá ficando frio, disse, virando-se para a porta, o coração acelerado. Sofia assentiu, mas seus olhos permaneceram nele por um momento a mais, como se quisessem dizer algo que as palavras não podiam expressar. A chuva continuava a cair lá fora, um murmúrio constante que envolvia a casa de madeira como um véu, isolando João e Sofia do resto do mundo. O assoalho ainda guardava as marcas molhadas dos pés de Sofia, e o ar dentro da casa parecia carregado, como se a tempestade tivesse trazido consigo algo além da água. Sofia parou na entrada da sala, o vestido encharcado ainda colado ao corpo, destacando cada linha de sua figura. Ela segurava o pano que João lhe entregara, enxugando os braços lentamente, enquanto gotas d'água escorriam de seus cabelos, pingando no chão. João, de pé perto da porta, tentava manter os olhos fixos na parede, mas a presença dela era como uma força magnética, puxando seu olhar contra sua vontade. Vou pegar uma toalha, disse Sofia, a voz tremendo levemente, não pelo frio, mas por algo que ela não queria admitir. Ela passou por ele, o ombro roçando de leve contra o braço de João. Um toque que parecia acender faíscas no silêncio. João ficou parado, ouvindo os passos dela ecoarem pelo corredor. Ele fechou a porta da frente, tentando bloquear o som da chuva e a confusão que crescia dentro dele. O calor da casa contrastava com a umidade que ainda grudava em sua pele, e ele sentia o coração pulsar em um ritmo que não reconhecia. Ele caminhou até a cozinha, pegando uma xícara de café que Sofia deixara no fogão, mas o líquido estava frio, um reflexo do vazio que ele tentava preencher. Ele sabia que precisava se ocupar, fazer algo, qualquer coisa, para não pensar nela, mas a casa parecia pequena demais, como se cada canto estivesse impregnado com a presença de Sofia. Enquanto isso, Sofia estava no quarto, trocando o vestido molhado por uma blusa leve
e uma saia curta que usava para ficar em casa. Ela secou os cabelos com a toalha, olhando-se no espelho pequeno pendurado na parede. O reflexo mostrava uma mulher jovem, com a pele corada pelo esforço e pela chuva, mas seus olhos revelavam uma inquietação que ela não podia ignorar. Ela pensava em João, no jeito como ele a olhara na varanda, na forma como sua voz tremia quando ele falou. Era errado, ela sabia, mas havia uma parte dela que se sentia viva sob aquele olhar, como se pela primeira vez em meses alguém a visse de verdade. Ela voltou para a sala, a saia balançando levemente com seus passos, o cabelo ainda úmido caindo em ondas sobre os ombros. João estava sentado à mesa da cozinha, a xícara de café frio esquecida em suas mãos. Ele ergueu os olhos ao ouvi-la chegar, e por um momento o ar entre eles pareceu parar. Sofia sorriu, tentando quebrar a tensão. Tá melhor agora, sem a chuva? Perguntou, apoiando-se no batente da porta, os braços cruzados sob o peito, o que fazia a blusa destacar ainda mais suas formas. João engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Tô sim. E tu, tá bem? Não pegou um resfriado, né? Ela riu, um som leve que ecoou pela casa silenciosa. Não, pai, sou mais resistente do que pareço. Ele forçou um sorriso, mas seus olhos traíram sua vontade, demorando-se na curva de sua cintura, no brilho úmido de sua pele. Ele se levantou, caminhando até a pia como se precisasse de uma desculpa para se mover. Vou aquecer esse café. Quer um? Perguntou, já pegando a cafeteira. Sofia assentiu, aproximando-se da mesa. Quero sim, nada melhor que um café quente numa tarde assim. Enquanto João aquecia o café, Sofia sentou-se à mesa, as pernas cruzadas, a saia subindo ligeiramente, revelando a pele clara das coxas. Ela não parecia perceber o efeito que causava, ou talvez percebesse, mas escolhesse ignorar. João mantinha as costas viradas, concentrando-se no fogo baixo do fogão. Mas cada som que ela fazia, o roçar da saia, o leve tamborilar dos dedos na mesa, parecia amplificado, como se a casa inteira conspirasse para mantê-lo preso a ela. Quando o café ficou pronto, ele serviu 2 xícaras e entregou uma a Sofia, tomando cuidado para não tocar seus dedos. Eles tomaram o café em silêncio, o som da chuva lá fora preenchendo o vazio. Mas o silêncio não era confortável. Era como uma corda esticada pronta para se romper a qualquer momento. João sentia o peso de cada olhar, cada movimento dela, e sabia que estava pisando em terreno perigoso. O Mateus ligou hoje? Perguntou, tentando trazer a conversa para um terreno seguro. Sofia balançou a cabeça, o olhar fixo na xícara. Não. Ele disse que está muito ocupado. Talvez ligue amanhã. Havia um tom de decepção em sua voz, e João sentiu uma pontada de culpa, como se fosse responsável por aquela tristeza. Ele quis dizer algo, oferecer algum conforto, mas as palavras pareciam inadequadas, frágeis diante do que sentia. Em vez disso, ele apenas assentiu, tomando outro gole de café. A chuva diminuiu, reduzindo-se a um chuvisco leve, e o som dos pingos no telhado tornou-se mais suave, quase melódico. Sofia se levantou, caminhando até a janela da sala para olhar o céu. O movimento fez a saia balançar e João, sem querer, seguiu-a com os olhos. Ele sabia que deveria desviar o olhar, mas a forma como ela se movia, como se cada gesto fosse cuidadosamente ensaiado, o mantinha preso. Parece que está clareando, disse Sofia, virando-se para ele com um sorriso. Talvez amanhã o sol volte com tudo. Tomara respondeu João, a voz rouca. Ele se levantou, sentindo a necessidade de se mexer, de sair daquele espaço que parecia pequeno demais para conter o que sentia. Naquela noite, a fazenda estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de um trovão distante. João estava em seu quarto, deitado na cama, mas o sono não vinha. Ele pensava em Sofia, na forma como ela parecia preencher cada canto da casa, na maneira como seus olhos o desafiavam, sem dizer uma palavra. Ele se virou na cama, o travesseiro parecendo mais duro do que o normal, e tentou se lembrar de Maria, do amor simples e tranquilo que compartilharam. Mas a imagem de Sofia, com sua saia curta e seu sorriso enigmático, era mais forte, mais insistente.
Enquanto isso, Sofia estava em seu quarto, sentada na beira da cama, o celular na mão. Ela olhava para uma foto de Mateus tirada em um dia ensolarado na cidade, quando eles riam juntos em um parque. Ela sentia saudade dele, mas também sentia algo mais, algo que a fazia questionar tudo. Ela pensava em João, no jeito como ele tentava disfarçar seus olhares, na forma como sua presença parecia aquecer a casa fria. Ela sabia que era errado, que deveria manter a distância, mas uma parte dela queria saber até onde aquilo poderia ir. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, mas o calor estava ainda mais intenso. João trabalhava no campo, tentando se perder na rotina, mas cada movimento parecia mecânico, como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente em outro lugar. Ele pensava em Sofia, no momento na varanda sob a chuva, no jeito como o vestido dela grudara ao corpo. Ele balançava a cabeça, tentando se concentrar, mas era inútil. Sofia, por sua vez, decidira passar a manhã no quintal, cuidando das ervas que plantara em um pequeno canteiro. Ela usava um short leve e uma blusa solta, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. O sol batia em sua pele, deixando-a brilhante com o suor, e ela se movia com uma graça natural, como se cada gesto fosse parte de uma dança. João, do outro lado do campo, a viu de longe, e por um momento parou de trabalhar, a enxada esquecida em suas mãos. Foi então que Antônio apareceu novamente, chegando de moto com seu jeito barulhento de sempre. Ele estacionou perto do galpão e acenou para João, que se aproximou, aliviado por ter uma distração. E aí, João? Tô passando para te chamar para a feira amanhã. Vai ter um pessoal da cidade comprando café. Quem sabe tu faz um dinheirinho extra, disse Antônio com um sorriso largo. João assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Parece bom, vou pensar. Antônio olhou para o quintal onde Sofia trabalhava e deu um assobio baixo. Caramba, João, tua nora tá cada dia mais bonita, hein? O Mateus deve estar louco de saudade. João sentiu o rosto esquentar, mas tentou disfarçar. Deixa de bobagem, Antônio. Ela é minha nora, homem. Antônio riu batendo no ombro de João. Tô brincando, amigo. Mas fala sério, tu não sente falta de uma aventura? Lá no vilarejo tem um lugarzinho. Sabe como é, né? Uns amigos meus vão amanhã à noite. Topa ir com a gente? João franziu a testa, incomodado com a sugestão. Não, Antônio. Não é para mim essas coisas. Antônio deu de ombros, mas o sorriso não deixou seu rosto. Tá bom. Mas se mudar de ideia, é só falar. A vida é curta, João. Quando Antônio foi embora, João voltou ao trabalho, mas as palavras do amigo ecoavam em sua cabeça. Ele olhou para Sofia novamente, que agora se levantava do canteiro, limpando as mãos na blusa. Ela ouviu e acenou, um gesto simples que fez o coração de João disparar. Ele sabia que estava em um caminho perigoso, mas cada dia parecia torná-lo mais difícil de resistir. O sol refletia na pele de Sofia, transformando-a em um vulto luminoso enquanto ela caminhava de volta para a casa, deixando João parado no campo, o aceno ainda pairando no ar como um eco de algo que ele não conseguia decifrar. Ele segurava a enxada com força, os nós dos dedos brancos, tentando ancorar-se no trabalho, mas seus olhos teimavam em seguir a silhueta dela até que ela desaparecesse pela porta. O calor do dia parecia mais opressivo agora, não apenas pelo sol escaldante, mas por algo que queimava dentro dele, uma chama que ele tentava apagar, mas que só crescia com cada olhar, cada palavra trocada com Sofia. Ele balançou a cabeça, murmurando para si mesmo: sou um velho tolo, e voltou ao trabalho, golpeando a terra com uma energia que não era apenas do esforço físico. Dentro da casa, Sofia entrou na cozinha, o rosto ainda corado pelo calor e pelo movimento. Ela jogou a blusa suada no cesto de roupas e pegou um copo d'água, o líquido gelado descendo pela garganta como um alívio momentâneo, mas a inquietação permanecia como uma corrente elétrica correndo sob sua pele. Ela pensava em João, no jeito como ele a olhara enquanto ela trabalhava no canteiro, no aceno hesitante que parecia carregar mais do que cortesia. Ela sabia que estava brincando com algo perigoso, algo que não deveria,
mas havia uma parte dela que se sentia viva sob aquele olhar, como se pela primeira vez em muito tempo ela fosse mais do que a esposa ausente de Mateus. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo uma quietude que parecia amplificar cada som. O farfalhar das folhas, o canto distante de um grilo, o ranger da madeira sob os pés de Sofia enquanto ela caminhava pela casa. Mateus ligara naquela tarde, prometendo voltar em alguns dias, mas a conversa fora breve, cheia de pausas e silêncios. Sofia sentia ele mais distante do que nunca, não apenas pela quilometragem, mas por algo que ela não conseguia explicar. Ela foi até a varanda, onde João costumava se sentar, mas ele não estava lá. A cadeira de vime estava vazia, o cinzeiro de barro sem vestígios de cigarros. Ela franziu a testa, surpresa, e decidiu voltar para dentro. Mas, ao passar pela sala, ouviu um som vindo do quarto de João. Era um som baixo, quase inaudível, como o de uma gaveta sendo aberta. Sofia hesitou, os pés descalços parados no assoalho frio. Ela sabia que não deveria se aproximar, mas a curiosidade era mais forte. Ela caminhou lentamente até o corredor, a luz fraca da lâmpada da sala projetando sua sombra alongada na parede. A porta do quarto de João estava entreaberta e, através da fresta, ela o viu. Ele estava sentado na beira da cama, segurando uma foto antiga, o rosto iluminado apenas pela luz suave de um abajur. Era uma foto de Maria, sua esposa, sorrindo em um dia ensolarado, com João ao seu lado, mais jovem, mais leve. Sofia sentiu uma pontada no peito, uma mistura de compaixão e culpa. Ela quis dizer algo, mas as palavras não vieram. João ergueu os olhos, percebendo a presença dela. Ele guardou a foto rapidamente na gaveta, como se tivesse sido pego em um momento de fraqueza. Sofia? Chamou, a voz rouca, surpresa. O que está fazendo aí? Ela corou, sentindo-se invadida, mas respondeu com um sorriso hesitante. Desculpa, pai, eu ouvi um barulho e vim ver. Tá tudo bem? João assentiu, levantando-se da cama. Ele usava uma camiseta velha e calças de algodão, o cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Tudo, filha. Só pensando no passado. Sofia deu um passo para dentro do quarto sem pensar. A Maria? Perguntou, a voz suave, quase um sussurro. Ele olhou para ela, os olhos castanhos carregados de uma emoção que ele não conseguia esconder. É, às vezes sinto ela aqui, sabe? Como se ainda estivesse na casa. Sofia sentiu o peso daquelas palavras, mas também sentiu algo mais, algo que a puxava para mais perto dele. Ela se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado da cama, o movimento fazendo a saia subir ligeiramente, revelando a pele clara de suas pernas. João desviou o olhar, mas não antes de notar, e o silêncio entre eles tornou-se denso, quase palpável. Deve ser difícil, pai, disse Sofia, inclinando-se ligeiramente para frente, os braços apoiados nos joelhos. Perder alguém assim. João assentiu, sentando-se novamente na cama, as mãos apertando os joelhos como se precisasse de algo para se segurar. É, mas a gente segue, né? Não tem outro jeito. Sofia olhou para ele, os olhos verdes brilhando na penumbra. Às vezes sinto ele tão longe, sabe? O Mateus, ele tá lá trabalhando, mas parece que não tá aqui comigo. As palavras dela ecoaram no quarto como se fossem um espelho dos sentimentos de João. Ele queria dizer algo, oferecer conforto, mas cada palavra parecia carregada de perigo. Ele olhou para ela, para o jeito como a luz do abajur desenhava sombras suaves em seu rosto, destacando a curva de seus lábios. Ele sabia que deveria se levantar, sair do quarto, mas seus pés pareciam cravados no chão. Ele te ama, Sofia, disse por fim, a voz quase um murmúrio. O Mateus sempre foi louco por você. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Eu sei, mas às vezes sinto falta de sentir ele por perto, de sentir alguém. A última palavra pairou no ar, pesada, cheia de significado. João sentiu o coração acelerar, como se ela tivesse aberto uma porta que ele tentava manter fechada.
Ele olhou para a mão dela, repousada no braço da cadeira, os dedos longos e delicados, e sentiu um impulso quase irresistível de tocá-la. Ele se inclinou para a frente, a distância entre eles diminuindo, e seus dedos roçaram os dela, um toque leve, quase acidental, mas que fez o ar entre eles parecer elétrico. Sofia não retirou a mão. Apenas eles dois, presos naquele quarto, naquele instante. João levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, os dedos traçando a linha de sua bochecha. A pele dela era macia, quente, e ele sentiu o coração disparar, como se estivesse correndo em direção a algo que não podia evitar. Sofia fechou os olhos, o toque dele enviando um arrepio por seu corpo. Ela sabia que era errado, que deveria se afastar, mas a solidão, o desejo, a proximidade dele eram mais fortes. Ela abriu os olhos, encontrando os dele, e por um instante tudo pareceu suspenso, como se o tempo tivesse parado. Então, sem pensar, ela se inclinou ainda mais, e seus lábios encontraram os dele. Um beijo hesitante, mas cheio de uma intensidade que nenhum dos dois podia negar. O beijo foi breve, mas incendiário, como uma faísca que acende uma fogueira. João recuou, o rosto vermelho, a respiração pesada. Não, Sofia, a gente não pode, disse a voz tremendo, mas sem convicção. João ficou parado, olhando para a porta vazia, o coração ainda acelerado, o gosto do beijo dela ainda em seus lábios. O peso do corpo de João contra o colchão parecia insuficiente para conter o turbilhão que agitava sua mente. A foto de Maria, guardada na gaveta ao lado da cama, parecia pulsar com uma presença silenciosa, como se o olhar dela o julgasse pelo que acabara de acontecer. O gosto do beijo de Sofia ainda ardia em seus lábios, uma lembrança doce e proibida que o fazia cerrar os punhos contra o lençol. Ele respirava pesadamente, o quarto envolto em uma escuridão que não trazia alívio, apenas amplificava o eco de sua culpa. O som distante de um trovão, resquício da chuva da tarde, parecia um aviso, um lembrete de que ele havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. João se levantou, incapaz de permanecer deitado. Ele caminhou até a janela do quarto, abrindo-a para deixar o ar fresco da noite entrar. O cheiro úmido dos cafezais invadiu o ambiente, misturado ao aroma de terra molhada. Ele olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer, tímidas, entre as nuvens que se dissipavam. Ele queria culpar a solidão, a ausência de Maria, a proximidade de Sofia, mas sabia que a culpa era sua. Ele havia permitido que aquele momento acontecesse, havia deixado o desejo falar mais alto que a razão. Ele fechou os olhos, tentando apagar a imagem de Sofia, mas ela estava lá, com seus olhos verdes e sua pele quente, como uma chama que ele não conseguia extinguir. Enquanto isso, no quarto ao lado, Sofia estava sentada na beira da cama, as mãos tremendo enquanto segurava o celular. A tela exibia uma mensagem de Mateus, enviada minutos antes. Chego amanhã à noite, amor. Saudade de você. As palavras que normalmente trariam conforto, agora pareciam uma faca cravada em seu peito. Ela deixou o celular deslizar para o colo, os olhos fixos na parede, onde uma rachadura na madeira parecia zombar de sua fragilidade. O beijo com João, tão breve, mas tão intenso, ainda queimava em seus lábios. Ela tocou a boca com os dedos, como se pudesse apagar o que acontecera, mas a sensação permanecia. Um misto de excitação e remorso que a fazia sentir-se perdida. Sofia se levantou, caminhando até o espelho. O reflexo mostrava uma mulher que ela mal reconhecia. Os cabelos desgrenhados, o rosto corado, os olhos carregados de uma emoção que ela não queria nomear. Ela pensou em Mateus, no amor que construíram, nos planos que tinham. Mas a imagem de João, com sua força silenciosa e seu toque hesitante, invadia seus pensamentos como uma onda que não respeitava barreiras. Ela sabia que precisava parar, que o que acontecera no quarto dele fora um erro. Mas uma parte dela se perguntava o que teria acontecido se ele não tivesse recuado. A manhã chegou com um sol tímido, escondido por nuvens finas que prometiam um dia menos quente. João acordou cedo, como de costume,
mas hoje seus movimentos eram mais lentos, como se o peso da noite anterior estivesse preso em seus ossos. Ele foi para o campo, pegando a enxada com uma determinação forçada. Cada golpe na terra era uma tentativa de exorcizar o que sentia, mas a culpa parecia crescer a cada minuto. Ele pensava em Mateus, seu filho, o menino que ele criara com tanto orgulho, e a ideia de coá-lo era como um punhal em seu coração. Mas mesmo assim, a imagem de Sofia, com seu sorriso suave e seu toque quente, não o deixava em paz. Sofia, por sua vez, ficou na casa, evitando o quintal onde sabia que João estava. Ela se ocupou com tarefas pequenas, varrendo o chão, organizando a cozinha, qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe do que acontecera. Mas cada som da casa, o ranger do assoalho, o tilintar de uma xícara, parecia trazê-la de volta àquele momento no quarto de João. Ela sentia ele mesmo estando tão longe, como se a casa inteira estivesse impregnada com a presença dele. Ela tentou ligar para Mateus, mas a chamada caiu na caixa postal e a voz gravada dele só aumentou sua angústia. Ao meio-dia, João voltou para casa, o rosto suado e as mãos sujas de terra. Ele hesitou antes de entrar, temendo encontrar Sofia, mas a fome e a sede o obrigaram a cruzar a porta. Ela estava na cozinha, cortando legumes para o almoço, o cabelo preso em um coque frouxo, uma blusa leve cobrindo os ombros. Ela ergueu os olhos ao ouvi-lo entrar, e por um momento o ar entre eles ficou suspenso, carregado de tudo o que não diziam. "Almoço está quase pronto, pai", disse ela, a voz controlada, mas com um leve tremor. João assentiu, evitando os olhos dela. "Tá bom, vou lavar as mãos." Ele foi até a pia, o som da água enchendo o silêncio. Sofia continuou cortando os legumes, mas seus movimentos eram mecânicos, como se sua mente estivesse em outro lugar. João secou as mãos e sentou-se à mesa, tentando agir com naturalidade, mas a tensão era palpável. Ele queria falar sobre o que acontecera, pedir desculpas, prometer que nunca mais aconteceria, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Sofia trouxe o prato para a mesa, uma travessa de arroz com carne seca, o aroma enchendo a cozinha. Ela sentou-se à frente dele, os olhos fixos no prato, evitando o contato visual. Eles comeram em silêncio, o som dos talheres contra a louça sendo o único ruído além do canto distante dos pássaros lá fora. João sentia o peso de cada segundo, como se o silêncio fosse uma confissão de tudo o que haviam feito. "O Mateus ligou", disse Sofia finalmente, quebrando o silêncio. "Disse que chega amanhã." João sentiu o estômago apertar. Ele olhou para ela, procurando algo em seu rosto, mas ela mantinha os olhos baixos. "Que bom", respondeu, a voz quase inaudível. "Ele deve estar com saudade." Sofia assentiu, mas não disse nada. Ela terminou o almoço rapidamente e se levantou, levando o prato para a pia. João ficou à mesa, a comida intocada, o coração pesado com a ideia de enfrentar Mateus. Ele sabia que não poderia olhar nos olhos do filho sem sentir a culpa queimar em seu peito. A tarde passou com uma lentidão angustiante. João voltou ao campo, mas o trabalho parecia inútil, uma distração que não funcionava mais. Ele pensava em Sofia, no beijo, na forma como ela não recuara, na maneira como seus olhos pareciam convidá-lo para algo mais. Ele queria acreditar que fora um momento de fraqueza, algo que não se repetiria, mas a verdade era que ele não conseguia parar de pensar nela. Enquanto isso, Sofia estava na varanda, sentada na cadeira de vime que João costumava ocupar. Ela segurava uma xícara de café, agora frio, e olhava para os cafezais, tentando entender o que sentia. A culpa a consumia, mas havia algo mais, uma excitação que ela não queria admitir. Ela pensava em Mateus, no amor que tinham, mas também em João, na força silenciosa dele, na forma como ele a fazia sentir-se vista. Ela sabia que precisava parar, que o que acontecera fora um erro, mas uma parte dela queria mais, queria saber até onde aquele caminho poderia levá-la. Quando a noite caiu, João voltou para a casa, exausto, mas sem paz. Ele encontrou Sofia na sala, sentada no sofá, folheando uma revista velha. Ela ergueu os olhos ao vê-lo e, por um momento, o silêncio entre eles foi quase ensurdecedor. João queria dizer algo, mas antes
que pudesse falar, o som de uma moto ecoou lá fora. Era Antônio, chegando sem aviso, como sempre. João, meu amigo, gritou Antônio, entrando pela porta da frente com seu jeito barulhento. Tô passando para te convencer para a feira amanhã. E quem sabe para aquele rolê à noite, hein? João forçou um sorriso, mas sua mente estava em outro lugar. Ele olhou para Sofia, que se levantara do sofá, e viu um brilho de curiosidade em seus olhos. Antônio, percebendo a presença dela, deu um sorriso largo. Olha só, Sofia, tá ficando cada dia mais bonita, hein? O Mateus deve estar contando os minutos para voltar. Sofia sorriu, mas o gesto era forçado. Obrigada, Antônio. Vou pegar um café para você. Ela saiu para a cozinha e Antônio se aproximou de João, baixando a voz. Tô te falando, amigo. Tu precisa de uma distração. Aquele lugar no vilarejo é só uma diversão, nada sério. O que acha? João balançou a cabeça, a culpa ainda pesando em seu peito. Não, Antônio, não é para mim. Antônio riu, batendo no ombro dele. Tá bom, mas se mudar de ideia é só falar. Quando Sofia voltou com o café, Antônio mudou de assunto, falando sobre a feira e os preços do café. Mas João mal ouvia, seus olhos voltando para Sofia, que agora estava sentada novamente, a revista esquecida em seu colo. Ele sabia que precisava manter a distância, mas a presença dela, tão próxima, tão real, tornava isso impossível. O amargor do café parecia se misturar à inquietação que tomava conta de João enquanto ele segurava a xícara, os olhos desviando do olhar perspicaz de Antônio. A presença do amigo, com seu jeito descontraído e suas insinuações, só aumentava o peso que João carregava no peito. Ele tentou se concentrar na conversa, nas palavras sobre a feira de café e os preços do mercado, mas sua mente estava em outro lugar, ancorada na memória do beijo roubado com Sofia, na culpa que o consumia e na tensão que ainda pairava na sala. Sofia, sentada no sofá, mantinha a revista no colo, as mãos imóveis, como se também estivesse lutando contra os próprios pensamentos. O olhar de Antônio, que parecia saltar entre eles, tornava o ambiente ainda mais carregado, como se ele pudesse sentir o segredo que pairava no ar. Antônio terminou seu café com um gole rápido e se levantou, esticando os braços com um sorriso largo. Bom, João, vou deixar vocês em paz. Não esquece da feira amanhã, hein? E quem sabe daquele rolê à noite, disse, piscando com um ar provocador. João forçou um aceno, a voz seca. Tá bom, Antônio. A gente se vê. Sofia levantou-se para acompanhar Antônio até a porta, um gesto de cortesia que escondia seu alívio por vê-lo partir. Boa noite, Antônio. Obrigada pela visita, disse ela, o tom educado, mas com uma ponta de pressa. Quando a porta se fechou atrás de Antônio, o silêncio voltou à casa, pesado como a umidade que ainda pairava após a chuva. João permaneceu à mesa, a xícara agora vazia em suas mãos, enquanto Sofia voltava para a sala, hesitando antes de se sentar novamente. Eles evitaram se olhar, como se temessem que um único contato visual pudesse reacender o que tentavam apagar. João se levantou, caminhando até a pia para lavar a xícara, um movimento automático para preencher o vazio. Vou pro quarto, Sofia. Tá tarde, disse ele sem virar o rosto. Boa noite, pai, respondeu ela, a voz baixa, quase inaudível. João caminhou pelo corredor, o som de seus passos ecoando no assoalho de madeira. Ele fechou a porta do quarto atrás de si, o clique da fechadura parecendo selar a decisão de manter distância. Mas dentro do quarto, a solidão o envolveu como uma névoa. Ele se sentou na cama, as mãos cobrindo o rosto, tentando apagar a imagem de Sofia, mas ela estava lá em cada canto de sua mente. O toque de seus lábios, a suavidade de sua pele, o olhar que parecia convidá-lo para algo que ele sabia que era errado. Ele pensou em Mateus, em como o filho confiava nele, e a culpa o atingiu como um soco. Ele murmurou para si mesmo. O que eu fiz? Mas a resposta não veio. Enquanto isso, Sofia permaneceu na sala, o corpo afundado no sofá. Ela segurava a revista, mas as páginas estavam esquecidas, seus olhos fixos em um ponto qualquer na parede.
A mensagem de Mateus ainda ecoava em sua cabeça, a promessa de que ele chegaria no dia seguinte. Ela deveria estar feliz, aliviada, mas tudo o que sentia era um nó no estômago. O beijo com João, embora breve, havia mudado tudo. Ela sentia ele mesmo estando tão longe, como se a casa inteira conspirasse para mantê-los presos naquele momento. Ela se levantou, caminhando até a cozinha para pegar um copo d'água, mas seus passos eram hesitantes, como se temesse encontrar João novamente. A noite passou em uma quietude tensa. João não dormiu, seus olhos fixos no teto, enquanto Sofia se revirava na cama, o sono interrompido por flashes do que acontecera. Quando o sol nasceu, trazendo um calor que parecia querer apagar as marcas da chuva, João já estava no campo, trabalhando com uma intensidade quase desesperada. Ele arrancava ervas daninhas, ajustava os suportes dos pés de café, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas a culpa era como uma sombra, seguindo-o a cada passo, misturada a um desejo que ele não conseguia sufocar. Sofia, por sua vez, passou a manhã na casa tentando se ocupar com as tarefas domésticas. Ela limpava as janelas, varria o quintal, mas cada movimento parecia vazio, como se estivesse tentando preencher um buraco que só crescia. Ela pensava em Mateus, no momento em que ele chegaria, e a ideia de enfrentá-lo a aterrorizava. Como ela poderia olhar nos olhos dele sabendo sabendo o que fizera? Ela tentou ligar para ele novamente, mas a chamada caiu na caixa postal e a voz gravada de Mateus só aumentou sua angústia. Ao meio-dia, João voltou para a casa, o rosto marcado pelo sol e pela exaustão. Ele encontrou Sofia na varanda, regando as plantas do canteiro. Ela usava um vestido leve, de algodão, que balançava com a brisa, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Ele parou a alguns metros, hesitando, como se a varanda fosse um campo minado. Sofia ergueu os olhos ao ouvi-lo, e por um momento o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Almoço tá pronto? Perguntou João, a voz forçada, tentando manter a normalidade. Sofia assentiu, enxugando as mãos no vestido. Tá, pai. Só vim dar uma água para as plantas antes. Eles entraram juntos, mantendo uma distância cuidadosa, como se temessem que a proximidade pudesse reacender algo que ambos tentavam apagar. O almoço foi servido em silêncio, o som dos talheres contra os pratos preenchendo o vazio. João comia sem sentir o sabor, os olhos fixos no prato, enquanto Sofia mantinha o olhar baixo, os dedos brincando com a borda do copo. A tensão entre eles era palpável, como uma corrente elétrica que nenhum dos dois ousava tocar. Quando terminaram, Sofia se levantou para lavar a louça e João ficou à mesa, fingindo ler um jornal velho. Ele queria dizer algo, pedir desculpas, prometer que nunca mais aconteceria, mas as palavras pareciam frágeis diante do que sentia. Ele olhou para ela, para o jeito como ela se movia na pia, o vestido delineando suas curvas, e sentiu o coração acelerar novamente. Ele se levantou abruptamente, o jornal caindo no chão. Vou pro campo, disse, a voz brusca, como se precisasse fugir. Sofia virou-se, surpresa, mas apenas assentiu. Tá bom, pai. O dia passou em uma névoa de calor e silêncio. João trabalhou até o sol começar a se pôr, o céu tingindo-se de tons de laranja e roxo. Ele sabia que Mateus chegaria naquela noite, e a ideia o fazia sentir-se como um condenado esperando o julgamento. Ele voltou para casa, o corpo exausto, mas a mente em um turbilhão. Quando entrou, encontrou Sofia na sala, arrumando algumas coisas, o rosto tenso. Ela ergueu os olhos ao vê-lo e por um momento parecia que ela ia dizer algo, mas o som de uma moto lá fora interrompeu o silêncio. Era Mateus. O ronco do motor ecoou pelo quintal e João sentiu o estômago se contrair. Sofia correu para a porta, o vestido esvoaçante, o rosto iluminado por um sorriso que parecia mais forçado do que genuíno. João ficou parado, incapaz de se mover, enquanto o som da moto se aproximava. Mateus entrou pela porta, a mochila pendurada no ombro, o rosto bronzeado pelo sol da viagem. Ele sorriu ao ver Sofia, abraçando-a com força.
Tô em casa, amor, disse a voz cheia de calor. Sofia retribuiu o abraço, mas seus olhos encontraram os de João por uma fração de segundo, um olhar que carregava todo o peso do que haviam feito. João desviou-o o olhar, sentindo-se como um intruso em sua própria casa. Ele cumprimentou Mateus com um aperto de mão firme, tentando esconder a tormenta em seu peito. Bem-vindo, filho, disse a voz rouca. Como foi a viagem? Mateus riu, batendo no ombro do pai. Cansativa, mas valeu a pena. E aqui, tudo bem? João assentiu, incapaz de olhar nos olhos do filho. Tudo sim, tudo na mesma. Sofia ficou ao lado de Mateus, o sorriso fixo no rosto, mas seus olhos traíam a inquietação. Ela segurava a mão dele, mas seus dedos pareciam hesitantes, como se temesse que ele pudesse sentir a verdade através do toque. Eles jantaram juntos, a mesa cheia de conversas sobre o trabalho de Mateus, mas João mal participava, suas respostas curtas, o olhar perdido. Sofia também falava pouco, os olhos voltando para João de tempos em tempos, como se procurasse algo que não podia dizer. Quando a noite avançou, Mateus sugeriu que fossem para a varanda tomar um último café antes de dormir. João hesitou, mas acabou seguindo-os, incapaz de recusar. Eles se sentaram sob a luz fraca da lâmpada, o aroma do café misturando-se ao cheiro dos cafezais. Mateus falava animadamente, contando histórias do trabalho, mas João e Sofia estavam em outro mundo, presos em seus próprios pensamentos. Foi então que Mateus, sem aviso, puxou Sofia para um abraço, beijando-a com uma ternura que fez João desviar o olhar. Ele sentiu uma pontada no peito, uma mistura de ciúme e culpa que o fez cerrar os punhos sob a mesa. Sofia retribuiu o beijo, mas seus olhos, por um instante, encontraram os de João. E naquele momento, tudo o que haviam tentado enterrar voltou à tona. O som da cadeira arranhando o chão da varanda ainda ecoava nos ouvidos de João enquanto ele se afastava, os passos pesados carregando o peso de uma culpa que parecia esmagá-lo. A noite estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos e pelo murmúrio baixo da conversa entre Mateus e Sofia, que permaneciam sob a luz fraca da lâmpada. João entrou na casa, o coração apertado, como se cada batida fosse um lembrete do que ele havia feito. Ele fechou a porta do quarto atrás de si, o clique da fechadura soando como um ponto final que ele desejava, mas sabia que não podia ter. O beijo com Sofia, o toque, os olhares trocados, tudo aquilo era uma ferida aberta, e a presença de Mateus na casa tornava-a ainda mais dolorosa. Ele se sentou na beira da cama, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. A foto de Maria, ainda guardada na gaveta, parecia chamá-lo, mas ele não teve coragem de abri-la. Em vez disso, olhou para o teto, onde as rachaduras na madeira formavam desenhos que ele conhecia de cor. Ele tentou se lembrar do homem que era antes, o pai dedicado, o marido fiel, mas agora se sentia um estranho em sua própria pele. O desejo por Sofia, embora proibido, havia despertado algo em seu peito, algo que ele pensava estar enterrado desde a morte de Maria. Mas com esse desejo vinha a culpa, uma sombra que o seguia, sussurrando que ele havia traído não apenas Mateus, mas tudo o que ele acreditava ser. Enquanto isso, na varanda, Sofia tentava manter o sorriso enquanto Mateus falava, suas mãos segurando as dela com uma ternura que a fazia sentir-se ainda mais perdida. Ele contava histórias do trabalho, do canteiro de obras, das noites passadas em hotéis baratos, mas Sofia mal ouvia. Sua mente estava no quarto de João, no momento em que seus lábios se tocaram, na forma como ele a olhou com uma mistura de desejo e remorso. Ela queria estar presente para Mateus, queria ser a esposa que ele merecia, mas cada toque dele parecia errado, como se pertencesse a outra pessoa. Tô tão feliz de estar aqui, amor, disse Mateus, puxando-a para mais perto. Senti tanto a sua falta. Sofia forçou um sorriso, os olhos evitando os dele. Eu também, Mateus. Foi difícil sem você. Ele riu, sem perceber a hesitação em sua voz. Agora tô aqui. E amanhã vamos à feira, né? O pai vai gostar de mostrar o café para todo mundo. Sofia assentiu, mas seu coração estava em outro lugar.
Ela olhou para a porta da casa, imaginando João lá dentro, sozinho, lutando contra os mesmos demônios que a atormentavam. Ela queria ir até ele, dizer algo, qualquer coisa, para aliviar o peso que ambos carregavam, mas sabia que isso só tornaria tudo pior. Em vez disso, ela apertou a mão de Mateus, tentando se ancorar no amor que ainda sentia por ele, mesmo que agora parecesse tão frágil. A manhã seguinte trouxe um céu claro, com o sol brilhando forte sobre os cafezais. João acordou antes do amanhecer, como sempre, mas hoje seus movimentos eram mecânicos, desprovidos de energia. Ele foi para o campo, verificando os pés de café com uma atenção forçada, tentando se perder no trabalho. Mas cada fileira de plantas parecia lembrá-lo de Sofia, de seus olhos verdes, de sua presença que parecia impregnada em cada canto da fazenda. Ele sabia que Mateus estava em casa, que a normalidade deveria voltar, mas nada parecia normal agora. Sofia, por sua vez, passou a manhã na cozinha, preparando o café da manhã para Mateus. Ele estava animado, falando sobre a feira e os planos para o futuro, mas Sofia respondia com monossílabos, o olhar perdido. Ela tentava se concentrar nele, no homem que amava, mas a imagem de João, com sua força silenciosa e seus olhos cheios de conflito, não saía de sua mente. Quando Mateus saiu para ajudar João no campo, ela ficou sozinha na casa, o silêncio a envolvendo como uma manta pesada. A feira no vilarejo foi um evento agitado, com barracas cheias de grãos de café, frutas frescas e artesanatos locais. João e Mateus passaram o dia negociando com compradores, enquanto Sofia ajudava a organizar os sacos de café. O vestido leve dançando com a brisa. Ela tentava manter a distância de João, mas cada vez que seus olhos se encontravam, era como se o mundo ao redor desaparecesse. Mateus, alheio à atenção, ria e conversava com os vizinhos, orgulhoso do café da família. Antônio apareceu na feira como esperado, com seu jeito barulhento e suas piadas. Ele bateu no ombro de João, sorrindo. E aí, meu amigo? Tô vendo que o café tá fazendo sucesso. E a Sofia, hein? Tá arrasando como sempre. João forçou um sorriso, mas as palavras de Antônio eram como sal em uma ferida. Ele olhou para a Sofia, que estava a poucos metros, conversando com uma cliente. O vestido dela, embora modesto, parecia destacar cada curva de seu corpo, e João sentiu o peito apertar. Ele desviou o olhar tentando se concentrar no que Antônio dizia, mas era inútil. Quando a feira terminou, eles voltaram para a fazenda exaustos, mas com alguns reais a mais no bolso. Mateus estava animado, falando sobre os planos para expandir o negócio, enquanto João e Sofia permaneciam calados, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Naquela noite, enquanto Mateus dormia profundamente, Sofia saiu para a varanda, incapaz de suportar o peso do silêncio em seu quarto. Ela se sentou na cadeira de vime, olhando para as estrelas, o coração dividido entre o amor por Mateus e o desejo que não conseguia apagar. João, que não conseguia dormir, ouviu o ranger do assoalho e saiu do quarto. Ele a viu na varanda, a silhueta dela recortada contra o céu noturno, e hesitou. Ele sabia que deveria voltar, mas seus pés o levaram até a porta. Ele parou, a poucos passos dela, o coração acelerado. Não consegue dormir? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Sofia virou-se, surpresa, mas não assustada. Não, pai. E o senhor? Ele balançou a cabeça, aproximando-se lentamente. A cabeça não para, sabe? Eles ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de tudo o que não diziam. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua, e por um momento parecia que o mundo inteiro havia desaparecido, deixando apenas os dois. João deu um passo à frente, o desejo lutando contra a culpa, mas antes que pudesse fazer algo, o som de uma porta abrindo ecoou pela casa. Era Mateus. Ele apareceu na varanda, esfregando os olhos, a voz sonolenta. Sofia? Pai. O que está acontecendo? Sofia se levantou rapidamente, o coração disparado. Nada, amor. Só vim tomar um ar. O pai também não estava conseguindo dormir,
Mateus assentiu sem desconfiar e puxou Sofia para um abraço. Vem, vamos dormir. Tá tarde. João ficou parado, o corpo rígido, enquanto via Mateus levar Sofia para dentro. Ele sentiu o peso do momento, a certeza de que o que acontecera entre eles não podia continuar, mas também a dor de saber que uma parte dele não queria que parasse. Ele voltou para o quarto, o coração pesado, enquanto a casa mergulhava novamente no silêncio. Os dias seguintes foram uma dança de silêncios e olhares furtivos. João e Sofia tentavam manter a normalidade, mas cada interação era carregada de tensão. Mateus, alheio a tudo, continuava sua rotina, planejando a próxima viagem de trabalho. Quando ele partiu novamente, deixando a fazenda sob o cuidado de João e Sofia, a casa parecia ainda mais vazia, mas também mais perigosa. João sabia que precisava parar, que o desejo por Sofia era uma chama que poderia queimar tudo o que ele amava. Ele pensou em Maria, em Mateus, na vida que construíra, e prometeu a si mesmo que não deixaria aquilo acontecer novamente. Mas no fundo, ele sabia que a luta estava longe de acabar. Sofia, por sua vez, sentia-se dividida. Ela amava Mateus, mas o que sentira com João era algo que ela não podia ignorar. Ela sabia que precisava fazer uma escolha, mas cada escolha parecia levar a uma perda irreparável. A lição que fica é clara: o desejo pode ser uma chama ardente, mas, sem controle, ele queima tudo o que você ama. João e Sofia aprenderam isso da maneira mais difícil, e agora cabe a eles decidir como viver com as consequências de seus atos. E vocês, queridos ouvintes, já enfrentaram um desejo que poderia destruir tudo? Compartilhem suas histórias nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima história!